Fala, meu povo, aqui é o George Paradella, nós estamos começando mais um Convergente Podcast e hoje nós vamos conversar sobre as novas narrativas evangélicas. Vem com a gente e vamos convergir. Antes de começar esse mais novo episódio, eu quero falar com você sobre a mais nova parceria do Convergente Podcast com o Projeto Didaquê. No mês de março, o Projeto Didaquê está lançando um novo curso chamado Leitura Transformadora da Bíblia. Ele vai começar na primeira semana de março e terá 4 aulas e você vai poder se aprofundar e entender melhor o que é uma leitura transformadora da Bíblia. Então, se você quiser participar desse curso, aqui embaixo vai ter um link para você e se você comprar pelo nosso link, você, além de participar do curso, pode também abençoar aqui o nosso canal. E uma segunda coisa é que nós iremos sortear uma inscrição para o curso Leitura Transformadora da Bíblia para você, que é nosso seguidor. Então se liga nas nossas redes sociais, especificamente o Instagram, que lá nós teremos todas as regras para você participar do sorteio e poder ser abençoado com esse conteúdo maravilhoso que o Projeto Didaquê, na pessoa do Felipe e da Leide, estão preparando para vocês. Um abraço forte e fica com mais esse episódio. Nós estamos aqui hoje numa sexta-feira fria aqui de Belo Horizonte, não sei como é que está em São Paulo, geralmente fria também em São Paulo, né? Mas estamos aqui hoje com o Felipe dos Anjos, uma alegria, cara, te receber aqui no meu podcast pra gente conversar. A gente que se esbarrou numa disciplina lá no mestrado, né, cara, na Ciência da Religião na UMESP, e aí fomos fazendo contato, WhatsApp e tudo mais, aquela coisa. E tô muito feliz, cara, de te receber aqui de verdade, uma honra mesmo poder te receber aqui. Já te acompanho lá nas redes sociais e poder te ouvir, poder conversar aqui. Tive também, não sei se você lembra, cara, eu tive no lançamento do seu livro aqui em BH, cara, com a galera ali do Gibran, Aí eles fizeram um evento legal, que tava até o Vux também, assim. Tava o Vux. Foi bem Áurea legal. Carolina. Isso, a Áurea Carolina, exatamente, foi bem legal aquele dia. E, cara, o prazer mesmo, brigadão, de verdade, por você disponibilizar seu tempo aqui com a gente. Irmão, prazer é meu. Obrigado pelo convite, pela oportunidade, mandar um salve, um beijo para todos os amigos e amigas que acompanham esse podcast. E é uma honra minha, irmão, prazer trocar essa ideia contigo aqui, ajudar nesse processo de convergência, né, de boas ideias. É verdade. Espero colaborar nesse seu projeto. Com é um certeza. prazer estar aqui contigo. Com certeza, bom demais. E antes da gente entrar no tema, gente, eu quero convidar você a nos apoiar de diversas formas. Você pode nos apoiar, né? Pode nos apoiar seguindo os nossos perfis nas redes sociais. Se você está assistindo pelo YouTube, você pode se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, compartilhar, interagir das diversas formas, né? Comentar também, que é legal, que o conteúdo que aqui foi gravado vai ganhando novas conotações com seus comentários, com as suas intervenções. E também você pode contribuir de outras 2 formas. A primeira forma é a gente sempre deixa nas descrições links aqui que você pode comprar livros, o livro do Felipe mesmo, vou deixar aqui na descrição para você, se você quiser comprar. Você comprando pelo nosso link, você abençoa o nosso projeto, nos ajuda. Você pode também nos ajudar através do Pix, podcastconvergente@gmail.com. Você pode nos abençoar o projeto, a gente melhorar a nossa estrutura, intensificar a nossa produção. Se você quiser nos apoiar, nos ajudar, é muito bem-vindo e eu agradeço muito. Mas eu quero apresentar formalmente o Felipe aqui para vocês que ainda não conhecem, né? Quem não conhece o Felipe. Felipe dos Anjos, primeiramente, eu sempre começo o mais importante, né? É casado com a Jéssica e pai da Lara, né? Isso, eu começo sempre exatamente. com esses pontos mais fundamentais. E a gente tem isso em comum. Vascaíno, poxa, esse aqui não tava no roteiro aqui, pô. A minha esposa é Jéssica também, a gente tem isso em comum também. Olha aí, que legal. Vascaíno, eu sou cruzeirense, graças a Deus, mas temos uma coisa em comum também, que estamos na Série B, olha que coisa boa. Tem outra coisa em comum aí, pô. Exato. É pastor da IBAB, Igreja Batista de Água Branca.
é mestre e está se doutorando, ambos em ciência da religião, ali na UMESP, Universidade Metodista de São Paulo. E é autor do livro Biopolítica do Sacrifício, lançado pela Recriar em 2019. Como eu falei, tive o prazer de estar no lançamento aqui em BH, foi bem legal mesmo. E assim, Felipe, quando eu estava pesquisando assim, sobre você, para a gente fazer aqui o episódio, eu fui pesquisar alguns textos seus, vídeos e tal. E no seu perfil lá no Medium, eu achei um texto, cara, que eu achei muito legal. Você tem vários textos muito bons, mas eu vi um texto mais, assim, emotivo, que eu achei muito bacana e que eu queria começar jogando ele aqui pra gente brincar um pouquinho sobre ele, que é o seu texto sobre a sua relação com a Oficina G3, cara, que eu me identifiquei muito com aquele texto, cara. Me identifiquei profundamente com aquele texto, porque ali você fala que naquele texto que você estava no evento que eles estavam saindo pro sabático, né? Você relata a sua experiência ali. E aí você coloca que foi uma música da Oficina G3, Espelhos Mágicos, fez parte do seu processo de conversão ali na sua adolescência, juventude e tal. E que como que as músicas, as letras da Oficina G3 te ajudaram a formar essa lógica de um evangelho de contestação. Eu falei, caramba, bicho, que legal isso, porque eu não sei a sua idade, eu tenho 31 anos, e a gente deve ser da gerações próximas, assim, né? Sim. E eu cresci muito assim também, cara, ouvindo Oficina, ouvindo Fruto Sagrado, ouvindo Cats Barneia, Metal Nobre, todas essas bandas, assim, dessa época da nossa juventude, adolescência mesmo, que foram chocando realmente, como vocês escrevem nos textos, com a realidade da igreja que a gente se inseriu na época, assim, né? E aí, eu ri muito no texto, você falando que a galera fala, isso é música do diabo e não sei o que. Eu lembro de uma experiência eu ouvindo, assim, uns heavy metal pesado em casa, e meu pai chegar, meu pai pastor também, né? Chegar e falar assim, que isso, cara? Isso é o inferno todo cantando? Que coisa é essa aí, mano? E essa lógica de contestação é muito presente, né, cara? E aí, o envolvimento com a música, o envolvimento com a música no meio cristão, e como que isso vai moldando a nossa forma de enxergar o evangelho, cara, assim... Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, cara. Eu achei muito interessante isso, como que as nossas experiências nos moldam, né, cara? Nós somos frutos das nossas experiências. Eu sou de tradição metodista, e dentro da tradição metodista a experiência é muito importante. A experiência é importante para o nosso processo hermenêutico, né? Não sei se você conhece sobre o quadrilátero wesleyano, que é a nossa lógica de interpretar a vida, a Bíblia e tudo mais. O elemento da experiência ele é fundamental ali. Então eu achei legal perceber isso, porque ver você hoje, você relatando essa experiência, falando, caramba, faz muito sentido, porque as experiências vão moldando a gente, né? Perfeitamente. Aquele texto ali foi uma espécie, a tentativa de tirar uma fotografia de um momento que eu estava vivendo ali, de ao mesmo tempo perceber o sabático ou o fim, uma coisa meio ainda incerta, né, sobre o Oficina G3, mas percebê-los parando num momento em que eu estava começando algo, e ao mesmo tempo perceber o quanto que o que eles tinham feito até ali tinha me trazido até onde eu estava, sabe assim? Legal. Então foi um momento de muita emoção, assim, para mim, participar daquele show ali de despedida. Privilégio. E tipo, ver de perto todo o acontecimento, né, em torno daquela despedida, e aquilo me fez lembrar muitas das minhas experiências de fé ou muitos dos momentos onde eu percebi algo sobre a minha vocação, entendeu? Então, assim, você deve ter vivido essa experiência, né? Colocar a Oficina G3 para tocar na casa de uma mulher pentecostal, de tradição, né, assembleiana, que era minha mãe, e de um pai que até então não tinha uma identificação com o mundo evangélico, colocar a Oficina G3 para tocar, aquela linguagem, aqueles timbres, aquele discurso, tudo, enfim, toda a estética, né, do Oficina G3, colocar aquilo em circulação dentro da minha casa significava começar um conflito. Porque a minha mãe não suportava, o meu pai não suportava, a minha avó não suportava, que morava na casa de baixo, né? Eu lembro que uma vez eu coloquei, assim que lançou o disco Humanos, eu coloquei o disco Humanos e eu era um adolescente que tentava
tocar guitarra, né? Tentava. Aham. Então eu coloquei o Humanos, liguei a minha guitarra, meu irmão foi na bateria e a gente tocando junto ali, igual uns Que loucos, paulada, né, mano? e a minha avó gritando lá de baixo, do tipo, desliga isso, Caraca. chorando, gritando e chorando, assim. Que Do isso, tipo, velho. ou é essa bateria ou esse rádio ou eu. Nesse Sinistro. nível, assim, cara. E aí, Caramba, mano. e eu ficava, o conflito eu acho que causava na minha cabeça era o seguinte, bom, eu tenho aqui uma linguagem, hoje olhando para lá eu penso isso, né, mas Uhum, era meio intuitiva, né? Eu claro. tenho aqui uma linguagem religiosa, né, formatada no estilo, no timbre, no jeito do rock, e que outros religiosos não aderem. Outros religiosos não aderem. É. E outros religiosos olham para essa linguagem e dizem: essa linguagem é demoníaca, essa linguagem é Hum, diabólica, essa linguagem não é de Deus. Então esse conflito assim mas poxa, os caras estão cantando sobre Jesus, os caras estão levando uma juventude a uma experiência profunda com Jesus, por que é que outros que se dizem seguidores de Jesus, que se dizem amantes de Jesus, classificam, rotulam, enquadram esse acontecimento dessa forma, né? Tão brutal. Então, e por acreditar muito no que eu estava vivendo, vendo e ouvindo no Oficina G3, eu brigava então com a minha mãe, com as tradições da minha mãe, com as percepções da minha mãe, com as percepções da minha avó. Eu nunca fui o ser humano, desde que eu me entendo por gente, eu nunca fui o ser humano de aderir um tipo de normatividade, de obrigação, de uhum, dever, sem ter uma consciência do que aquilo significava, sabe? uhum. Então a minha mãe dizia, olha, essa banda aí é do diabo. Eu questionava, sempre questionei, Legal. sempre, desde lá dos 12, 11 anos. Mãe, por quê? Por É, que é do diabo? Qual é o problema? Eles estão isso. falando de Jesus. A diferença entre o que eles estão falando e o que a gente ouve na sua igreja no domingo uma postura musical, é uma Exato. outra percepção política diante da arte, enfim. E eu questionava, eu brigava, e eu acho que isso marca muito a minha existência, né? Essa antinormatividade, esse conflito com uma certa com uma certa norma, né, Uhum. linguística, estética, Sim, cultural, sim. que marcava muito a igreja evangélica daquela época. Eu acho que o Oficina G3 me ensinou a habitar esse lugar da contestação, e eu acho que o Oficina G3 fez isso com uma geração, né? Por exemplo, Com sábado certeza. eu estava dando carona a uma amiga lá do Rio, que estava aqui em São Paulo, e que queria ir no estádio municipal aqui em São Paulo, porque ela queria lembrar das vezes que ela veio aqui nos shows da Oficina G3 na adolescência dela. Caraca, isso é muito Então, legal, né? assim, e aquele espírito ali, essa experiência é meio. Eu acho que é uma coisa meio Rubem Alves, né? Uma coisa meio alvesiana nesse sentido, né? Hum, Você entra num conflito com uma linguagem religiosa por causa daquilo que é contestatório, daquilo que é crítico, numa outra linguagem, e você tem que se refazer, você tem que se reinterpretar o seu mundo. Então, a Oficina G3 me ensinou esse lugar aí, esse lugar da crítica, esse lugar da que legal. contestação, esse lugar da diferença, que hoje, olhando para algumas daquelas pessoas que me ensinaram isso, né, olhando para alguns daqueles músicos, né, claro, com exceção do Manga, com exceção, por exemplo, do Duca, eu vejo assim, eles acabaram aderindo a propostas culturais e políticas dentro da religião que são contraditórias àquilo que eles fizeram na Que, lou história da própria banda, né? que Então, loucura isso, né? eles foram os excluídos, eles foram os marginalizados, eles foram os demonizados, eles foram os excomungados, né? Tipo, Exatamente. toda essa geração de bandas, de artistas, de pastores, do underground evangélico, né? Esses caras eram o underground, o subterrâneo evangélico. É.
eles eram tratados por esse setor mais normativo, nesse setor mais poderoso, como abjeção. Eles eram os banidos, né? Os sacrificáveis do sistema. E hoje para mim, ver alguns desses atores, né? Alguns desses nomes, como Estevão, por exemplo, Estevão Hernandes, ou ver essa galera dessa geração perfilando, né? Ou performando com o status quo do mundo evangélico, é estranho demais, assim. Mas eu acho que isso tem a ver com um movimento cultural também, de longa duração, dentro do qual a cultura, a cena cultural foi perdendo perspectiva de contestação, foi perdendo perspectiva crítica, sim, né? Sim. Foi aderindo a uma certa perspectiva econômica, uma certa perspectiva racial, Total. uma certa perspectiva de gênero, e foi se tornando status quo. O que aparece de contestação hoje, de repente no rap ainda apareça algo de contestação, de repente no funk, mas assim, com muita dificuldade ainda. Tem umas tendências mais populares, né, no funk e no rap que são conformadas ao sistema. Total. E o rock desapareceu, né, irmão? O rock, a guitarra suja, a distorção, o grave, sabe assim, o gutural, acabou, né? a contestação, a crítica desapareceu, assim. Então, eu acho que o Oficina G3, ele de certa forma, ele é mais um dos eventos deste fenômeno mais amplo de assimilação. A cena cultural foi assimilada por uma espécie de um neoliberalismo evangélico, né? de um fundamentalismo evangélico, mas de um fundamentalismo aparentemente contestatório, né? Aparentemente revolucionário, que na verdade é um fundamentalismo padrão. E eu acho que o Oficina G3, com raras exceções, acho que o Manga é uma pessoa que eu acompanho e ainda tem essa pegada. Não sabia. É um cara que mantém uma inconformidade, que mantém... O Duca também é um cara que mantém uma... o Duca é um cara que mantém ali uma pegada, uma proposição. Mas, por exemplo, o PG, que é um cara de quem eu fui super fã, assim, porra, o PG tem uma influência significativa na minha vida. Então, ver o PG engajado no bolsonarismo hoje em dia é uma coisa assustadora para mim. Curto-circuito, sabe? Não casa, né, cara? Não casa. Não casa, pô. Não casa, é impressionante isso. Agora, mas, cara... Vai. Pode ir. Assim... É que eu fico pensando que se eu tiver errado no fato de que o Oficina G3 é mais um evento dentro desse fenômeno de assimilação, né, da cena cultural, uma outra hipótese pode ser que já na época esses caras estavam muito mais atentos a uma revolução estética e menos atento ao que representava politicamente o movimento deles. Pode ser que isso seja verdade também. Sim, pode ser que eles estavam num conflito que se dava muito mais em torno de uma perspectiva mais superficial da linguagem, da aparência. Sim. E pouco consciente do que aquilo tudo representava num termo mais estrutural, né? Um termo mais político, teológico, forte, assim. Sim. Pode ser que eles não tivessem... Não, cara, eu tendo a pensar por aí. Eu até gravei com o Alonso esses dias, né? Até o episódio já saiu. E ele falou, cara, assim, que o envolvimento mais intenso dos evangélicos com a política, ele até trouxe um dado que eu não sabia, que o Paul Freston, ele vai dizer que ele cresce ali com o movimento Collor. Eu não tinha essa consciência, ele traz essa percepção, que é na tese do Paul Freston.
ele vem ali do movimento Collor. Então, assim, o engajamento dos evangélicos intensamente, como a gente vê hoje na política, ele é um movimento recente. A gente tem na história os evangélicos atuando no mundo como um todo, no Brasil, Guaraci da Silveira, primeiro deputado federal evangélico, um metodista, mas com a expressão ainda pequena e tudo mais. Mas eu tendo a pensar dessa última percepção que você trouxe. Me parece que não tinha-se essa consciência política intensa, é mais essa luta estética mesmo, essa linguagem estética. Pô, você já deve ter experimentado isso, de pessoal falar pra tirar a bateria da igreja, tirar a guitarra da igreja, porque era instrumento mundano, vamos dizer assim, né, e tal. Mas enfim, cara, mas assim, as vozes, cara, de contestação, elas sempre foram meio caladas. Como você falou da sua experiência lá na sua casa, o Oficina G3 que foi rejeitado em vários espaços e tal, sempre foram. Mas assim, hoje a gente tá percebendo, e eu percebo assim, uma normatização, não só da um abafamento da contestação, mas uma normatização da violência nas narrativas. Então você contesta com violência brutal, de todas as formas. E assim, tentando suprimir qualquer narrativa que conteste, seja de cunho teológico, eclesiológico ou filosófico. A gente pode trazer experiências, por exemplo, que a gente está no pastorado. Se você, como pastor, tem uma perspectiva eclesiológica X e a sua denominação, a sua comunidade, você vai ser rechaçado e muitas vezes até violentamente mesmo, jogado nas margens, jogado para fora porque você não está na mesma visão. E aí, teologicamente, isso ganha profundas conotações também, e filosoficamente também. Agora, cara, e aí eu quero te perguntar o que, assim, cara? Qual que você acha que são, assim, as razões, cara, dessa normatização das narrativas violentas do meio evangélico? Por que nós, evangélicos, cara, que, né, vamos colocar 20, 30 anos atrás, tínhamos divergências, mas conseguíamos dialogar? A gente vê na história do movimento evangélico, por exemplo, a gente pega a figura do Caio Fábio, que hoje é um cara rechaçado, que todo mundo taca pedra, mas na década de 90 era o cara que aglutinava as diversas denominações, diversos espectros políticos teológicos evangélicos, mas chegou esse momento que a gente, no meio evangélico, por causa de política, de perspectivas teológicas, a gente é profundamente violento das diversas formas. Agora, como é que você percebe, cara, assim, quais as razões disso, como que isso emerge no meio evangélico? Porque isso, novamente citando o Alonso, que a gente conversou, a gente conversou sobre isso, que assim, isso não foi sempre assim no meio evangélico, não foi sempre assim. E isso emerge. Como é que você percebe isso, cara? Sim, essa é uma questão muito complexa, ainda mais colocada dessa perspectiva, né? Ou seja, pensada de um ponto de vista da inviabilidade de certos discursos, ou de uma certa violência contra certos discursos. A gente está discutindo aqui, a gente continua discutindo, de certa forma, essa relação entre linguagem e política, entre com certeza. discursividade e poder. Acho que a gente ainda está nesse campo, e é interessante pensar por aí, né? Porque a gente tende a pensar esse problema talvez de um ponto de vista mais sociológico, ou talvez de um ponto de vista mais histórico, e não dá conta de um certo fenômeno que eu acho que é um fenômeno do discurso, uma vez que o fundamentalismo, que na minha opinião está na base dessa produção de violência religiosa no Brasil, ele é, antes de tudo, uma nova discursividade, um novo modo de colocar-se discursivamente no espaço público ou na política, a partir do qual, dentro do qual, a diferença é um escândalo. Tipo, o fundamentalismo é um discurso, acima de tudo, de demarcação, de gestão da diferença. Eu quero partir daí, assim. Sim. E aí eu acho que esse diagnóstico, assim, de que o fundamentalismo é uma discursividade que opera, antes de tudo,
como uma marcação e um controle daquilo que pode aparecer, daquilo que pode ser dito, daquilo que pode ser pensado, daquilo que pode ser crido. Ou seja, o fundamentalismo é uma gestão do outro, uma gestão da diferença, uma gestão da alteridade. Partindo daí, a gente pode pensar a política como, ou as conjunturas políticas como movimentos que se aproximam mais ou menos dessa racionalidade fundamentalista, pelo menos a partir do evangélico, né? Pensando o evangélico. Então você tem, por exemplo, a década de 50 e 60, dentro da qual o campo religioso evangélico se aproxima mais de uma racionalidade desse corte fundamentalista. Aquilo que o Rubem Alves chamou, numa época mais sociológica dele, de um protestantismo de reta doutrina. Uhum. É como se o campo evangélico ele fosse uma espécie de de um platô, uhum, boiando num oceano, e aí, a depender dos movimentos das marés, ele se aproxima mais ou menos de uma racionalidade fundamentalista da política. Eu acho que os anos que antecederam a ditadura e os anos que antecederam o bolsonarismo, eles têm isso de semelhante. Eles são tempos. Faz muito sentido. São tempos dentro dos quais os evangélicos passaram a pensar e a agir politicamente impregnados por essa racionalidade fundamentalista. Então você tem ali na década de 50 e 60, por exemplo, uma reação protestante no Brasil ao ecumenismo, uhum, porque o ecumenismo seria uma face brasileira, né, ou historicamente brasileira aqui, de um comunismo global, sabe assim? Então, uhum, o discurso anticomunista global, sim, ele é recebido no Brasil como um discurso anti-ecumenismo, e isso racha denominações, especialmente as denominações presbiterianas, batistas e metodistas, com naqueles certeza. Anos ali de 50 e 60, a ponto de pastores entregarem seus irmãos de ministério ao doicode, à tortura, né? Bispos metodistas entregaram pastores. Exatamente, os batistas também, meus ancestrais aqui na fé fizeram a mesma coisa. Exatamente. Você tem igrejas aqui em São Paulo que elas estão assim no mapa dos espaços de tortura. Você vai no museu da ditadura aqui em São Paulo e você encontra o nome de uma igreja batista como um dos pontos de tortura de irmãos e irmãs na cidade de São Paulo. Você pensa assim, que racionalidade explica isso? Que estrutura epistemológica, cognitiva explica isso? Na minha opinião, esses irmãos e irmãs daquela época, eles acionaram uma racionalidade que demanda um discurso e uma prática que resulta na morte do outro, necessariamente. Resulta na qualificação do outro como inimigo. Não é que ele tem uma opinião distinta da minha. Ele não é crente, ele é do demônio, ele é comunista, ele é ecumenista. Sabe assim, a igreja precisa ser salva de figuras como essa. Então, eu acho que há momentos na política que esse platô do mundo religioso, ele entra em águas turvas do fundamentalismo. E ali a racionalidade é essa. Ali a racionalidade é a racionalidade da violência. Aí tem mais uma coisa que eu quero dizer aqui, que é o seguinte: qual seria a alternativa a essa racionalidade em tese? Por que o protestantismo funcionaria de outras formas em outros tempos? Porque, pelo menos segundo uma teoria geral assim da política na modernidade, a violência ela é um procedimento político que emerge nos momentos em que a nossa capacidade de negociação linguística, discursiva, isso que você chamou de diálogo, no momento em que a nossa capacidade de diálogo ela entra em colapso. Até mesmo teóricos mais contemporâneos como Agamben, por exemplo, ele tem um texto muito bonito sobre violência e linguagem. Ele vai dizer que
desde as fundações dessa chamada democracia ocidental, quando você não consegue construir uma coletividade que aposta tudo que tem e tudo que é na capacidade do diálogo e da negociação de ideias, você decai num projeto societário, num projeto político de violência, de guerra, de conflito. Por quê? Porque as pessoas deixaram de acreditar que a solução para o problema delas está num nível possível de racionalidade, de diálogo, de conversa. E elas passam a acreditar que a diferença delas, aí é aqui que o fundamentalismo, na minha opinião, opera bem, que a diferença entre elas está no nível, eu vou fazer assim, está no nível teológico, no nível espiritual, num nível transcendente. Logo, se a nossa diferença está no nível transcendente, está no nível, entre aspas, ontológico, por que cargas d'água eu vou entrar numa negociação contigo? Se eu me considero humano e te considero um demonizado, um inferior, diabólico, né? Um inferior ou um abjeto, eu não acredito que a possibilidade de diálogo entre nós possa gerar uma solução para um problema da nossa convivência. Aí você entra num paradigma de guerra, precisa eliminar. Paradigma... Exatamente. Né? Entra num paradigma imunológico, ou seja, você defende o seu organismo com base na expulsão, na alienação, na destruição do outro, do vírus, do fora. Você entra nesse circuito aí. E o fundamentalismo, para mim, é esse circuito. E o discurso teológico, e isso tem muito a ver com a nossa atualidade e com aquela época que eu falei para você da ditadura, o discurso teológico, ele é uma máquina, ele é um dispositivo muito poderoso para acionar essa racionalidade, criar esse ambiente. Porque o discurso teológico, por exemplo, quando a nossa divisão deixa de ser uma divisão entre perspectivas partidárias e passa a ser uma divisão entre crente e não crente, por exemplo, você é de direita, você é crente, seguidor de Jesus, veja só, você eleva uma posição política a uma posição de transcendência, uma posição, sabe assim, uma posição total, ontologicamente purificada. Exatamente. Aí não é mais uma discussão sobre projeto, não é mais uma discussão sobre ideias e suas consequências. É lógicas. Guerra mesmo, é guerra mesmo. É guerra. E o bolsonarismo ativou essa chavinha aí. O bolsonarismo, ele catou... Eu tenho uma mesa aqui na minha frente, Jorge, que é uma mesa redonda. Então, eu tô na minha cabeça, quando eu tô pensando você, eu tô pensando nessa mesa aqui, redonda, flutuando aí num oceano. Essa mesa é o campo evangélico. O bolsonarismo é uma onda que arrasta esse campo para dentro de uma guerra cultural. Aí o cara acha que tem plausibilidade defender o nazismo. Porque ele acha que a política é uma questão de discussão estrita e puramente ideológica. Ele não consegue compreender a materialidade do que ele está falando, porque ele foi arremessado num espírito, numa lógica da política, que ele pensa que a política é ele dizer o que ele quiser, ainda que isso signifique a dizimação de uma população. Ou seja, é um discurso... o fundamentalismo leva a gente para uma racionalidade, e essa racionalidade produz um discurso desconectado digamos assim, da produtividade concreta, material da vida. O outro vai morrer concretamente. O vírus vai matar 600 mil pessoas concretamente, mas o cara ainda acha que o vírus é uma construção ideológica, fantasiosa, imaginária. O que a gente deveria se perguntar é por que o discurso teológico que é praticado no Brasil é tão favorável, é tão produtivo desse tipo de
inconsequência desse tipo de exatamente. absurdo, né? O Walter Benjamin diria o seguinte: o mito, nesse sentido aqui do discurso, né? Sim. O mito, ele é descomprometido com qualquer efeito histórico daquilo que ele diz. E esse é o problema de um certo conjunto mitológico. Ele não se compromete. E nesse sentido, ele é também apocalíptico, ele é destruidor, porque ele não se compromete com nada. Então o cara fala assim: não, eu quero ter a liberdade de dizer que o homossexual está no inferno. Aí alguém diz para ele: cara, se esse discurso ficar circulando no Brasil, as pessoas vão encontrar legitimidade nesse discurso para violentar, matar, para construir um país que é o país que mais assassina pessoas LGBTQIA+, no mundo. Exatamente. Aí ele fala: não, mas é só o meu direito de dizer. Só minha opinião. Esse cara é só a minha opinião. Isso ele aprendeu na religião, isso ele aprendeu na teologia, melhor dizendo. Ele aprendeu isso com a teologia. A teologia é um discurso que fala arrogando desconexão com consequências, com histórias, com corpos, sabe assim, com realidade. Sim, sim. Então eu acho que nós entramos pós 2013 na política nacional num território fundamentalista da política e da religião. Por isso os nossos irmãos acham que eles têm que ir lá no jornal e dizer assim: ó, não pode ser cristão e ser de esquerda. Não pode. Exatamente. Ou seja, ele está simetrizando a posição política de esquerda, a posição espiritual, teológica, ontológica de ser cristão. Ou seja, na cabeça dele, a esquerda é uma religião. Exatamente. É uma religião. Na cabeça dele, a esquerda é uma fé. Não é que a esquerda é uma conversa política sobre opções de poder, sobre opções econômicas, sobre opções no campo da racionalidade política. Não. Na cabeça dele, a esquerda é um demônio que se deve expurgar. É um demônio que se deve exorcizar. É um fantasma que se deve capturar e eliminar. Não vai sair. A gente não vai sair enquanto a gente não entender que as opções políticas que a gente constrói no mundo são as nossas opções políticas no mundo. E apenas. Elas estão, todas elas, subjúdice da razão. Todas elas, subjúdice da razão. E a nossa experiência de fé é além. A nossa experiência espiritual é intocável nesse sentido. Ela é, nesse sentido aqui, dessa conversa, dessa linguagem, a nossa experiência de fé, ela é de outra natureza em relação aqui. Porque senão os caras voltam o argumento da fé, o argumento da teologia, o argumento da religião sobre a política e vira esse tipo de conversa que a gente está tendo aí. Aliás, de não conversa, como você disse, né? De divergências sem diálogos. Porque não são divergências. O que o fundamentalista está dizendo para a gente é que eles não têm uma divergência com a gente. Não é uma divergência. Divergência está no campo da ideia, no campo do raciocínio, no campo da razão. O que eles estão dizendo para a gente é que nós somos uma diferença inconciliável. Nós somos uma alteridade monstruosa que deve ser eliminada. Nós não somos uma ideia que pode ser aperfeiçoada. Nós somos um corpo que, segundo eles, deve ser eliminado, aniquilado. E isso é o circuito, digamos assim, circuito sacrificial da política e do fundamentalismo. Cara, isso é impressionante porque chegando para falar um pouquinho tanto sobre o movimento como sobre a ideia de buscar novas narrativas no meio evangélico, eu tava pesquisando sobre isso e na época acompanhei muito o encontro, achei sensacional pelas redes sociais, vi e tudo mais. Mas aí ontem, lendo algumas coisas, vi uma reação, e aí casa muito com o que você está falando, do fundamentalismo, enxergar o diferente como um monstro mesmo, né, que precisa ser destruído. Você deve ter visto também um artigo do Feliciano chamando vocês de alienígenas. Isso,
Exatamente essa lógica. Não, eles não vão capturar os nossos jovens, eles são um meia dúzia de gato pingado que são alienígenas no meio evangélico. Uhum. Não é Ele tipo. fala, vieram das profundezas. Exatamente. Cara, é perfeito a sua percepção, porque esse discurso do Feliciano reforça exatamente esse discurso tá na boca da maioria das pessoas quando se fala sobre um discurso que é diferente, que foge do status quo evangélico, da normatividade evangélica, da tradição, vamos dizer assim. E aí eu entro, cara, assim, na importância o que você acha, como você percebe da importância de construir realmente novas narrativas evangélicas. O encontro, ele foi muito importante, eu achei importante pra caramba, ele ter acontecido, a relevância dele é importante, mas qual é a maior relevância por trás até de construir novas narrativas, de ter grupos que constroem novas narrativas dizendo assim, opa, peraí, existe uma outra forma de entender, de compreender, de descrever a fé, de relacionar todos esses temas. Eu queria que você falasse, antes de falar um pouquinho sobre o surgimento e tal, você até me falou em off que não foi só você que começou esse movimento, com outras pessoas participando e tal, mas qual a importância de se criar essas novas narrativas assim no meio evangélico? A gente ter esse espaço, pra mim, cara, esse espaço aqui, eu desejo que esse espaço no podcast seja esse espaço de conseguir dar voz, e eu fico muito feliz quando eu lanço um episódio e eu venho amigos assim de longa data que estão impregnados nesse fundamentalismo evangélico, mesmo que inconscientemente, porque tem esse poder, Isso. né? O cara, às vezes, ele tem postura fundamentalista, ele nem sabe que tem, mas ele repete o que o mainstream gospel, essas lideranças evangélicas estão reverberando, né? E eu acho importante quando eu consigo gerar essa ponta de diálogo com eles. Não, mas peraí, vamos pensa por aqui, cara. Olha por esse outro lado e tal. Qual a importância disso, cara, de criar essas novas narrativas? Vamos falar, vamos seguir essa ordem, né? Vou primeiro pensar isso mais conceitualmente, de forma mais ampla, e depois a gente discute o movimento em si. O que eu quero dizer é que é o seguinte, política, e cada vez mais é assim, por causa da internet, por causa daquilo que os pesquisadores chamam de regime de visualidade ou de visibilidade do nosso mundo, política é basicamente um movimento ou um acontecimento que demanda reconhecimento, escuta e visibilidade. Aquilo que não é visto, aquilo que não é ouvido e aquilo que não é formalmente reconhecido é colocado do lado de fora da política, logo ou em breve do lado de fora da vida. Basicamente. Então a ideia é mais ou menos assim, né? Vou pegar o discurso do Bolsonaro na campanha eleitoral de 2018, quando ele disse o seguinte: eu não me importo que exista 2 homens se beijando em algum lugar. Ele só não pode aparecer. Ele só não pode aparecer. Ele só não vai vir aqui no nosso espaço, no espaço chamado público. Ele só não vai vir aqui se beijar aqui na rua. Ele não vai vir aqui e não vai fazer protesto. Ele não vai vir aqui exigir direitos. Ou seja, ele pode existir na invisibilidade. Ele pode existir no silêncio. Ele pode existir fora do reconhecimento político e jurídico da vida. Ele pode existir na clandestinidade da existência. Só que na clandestinidade da existência, ele vai ser morto, vai ser assassinado, ele vai ser torturado, e a gente não vai conseguir recursos de resgate, recursos de proteção, recursos de cuidado para essas vidas que estão na invisibilidade. Então, existe uma coisa na guerra cultural da extrema-direita que entende esse lance de que política depende de visibilidade, política depende de reconhecimento,
política depende de escuta. Depende que o outro venha aqui no espaço chamado público e diga assim, eu existo, eu falo, eu reivindico, eu tenho direitos. Política depende disso. Uhum. Na verdade, a gente está num tempo em que a própria existência depende disso. A própria existência depende de que uma sociedade saiba que as nossas demandas são reais. E na religião, isso funciona de igual forma. Se os espaços de mídia, os espaços de poder, os espaços religiosos continuarem escutando as mesmas pessoas, vendo as mesmas pessoas e reconhecendo as mesmas pessoas, a nossa existência enquanto diferença, enquanto divergência, ela vai ser negada. Ela vai ser negada, ela vai ser apagada. Então, construir novas narrativas no mundo comum de hoje, dizer o seguinte, nós existimos, sim, senhor. Nós existimos, sim, senhor. E nós estamos aqui, usando esses discursos, usando essas hermenêuticas, usando essas teologias, utilizando essas canções, vestindo essas roupas. Nós existimos. Ainda que vocês queiram nos encurralar na inexistência, ainda que vocês queiram nos apagar da existência, nós continuaremos utilizando os recursos que nós temos para aparecer aqui no espaço público dizendo, nós existimos. Nós vivemos isso que nós estamos falando. E nós exigimos que vocês respeitem a nossa liberdade de ser quem nós somos. A necessidade de construção de novas narrativas é a necessidade de preservação da vida de muitos irmãos e irmãs que, lançados na invisibilidade, lançados no silêncio, lançados às margens, lançados no subterrâneo da vida, dos direitos, morrem. Morrem no trabalho precário, morrem na depressão, morrem no abandono, morrem no uso excessivo, abusivo e destrutivo de droga, morrem por causa do racismo estrutural que mata nas favelas brasileiras. Ou seja, se a gente não criar uma estratégia narrativa que põe a existência das pessoas em primeiro plano e responsabilize os poderes por proteger a existência dessas pessoas, elas vão continuar sofrendo. O que eu quero dizer, meu irmão Jorge, é que quando a gente está falando de narrativa, a gente não está falando apenas de uma construção simbólica e de uma construção imaginária de uma nova possibilidade de ser evangélico. Não, nós estamos dizendo o seguinte, existe uma existência concreta e material que foi abandonada na invisibilidade, que foi tratada como nada, que foi tratada como inexistente, e nós queremos construir espaços onde essas pessoas digam que elas existam e forcem que as estruturas sociais mudem para que elas não sejam mortas. Então, por exemplo, a igreja que diz não, homoafetivo não vai para o inferno, não. Desde que ele, número 1, não saia do armário. Número 2, sacrifique todos os seus desejos e prazeres numa castidade compulsória por parte da igreja, desde que eles não queiram servir nos ministérios da igreja. O que é que a igreja está negando para esses irmãos e irmãs? Existência. É a mesma coisa que dizer, olha, vocês não vão para o inferno, não. Desde que vocês não existam. Exatamente. Desde que vocês não existam. Porque ao negar visibilidade, ao negar reconhecimento,
Ao negar voz, ao negar espaço, participação para o outro, nós não estamos simplesmente dizendo, não, tudo bem você ser quem você é, só não apareça. Não, a gente está dizendo, seria melhor para a gente que você não existisse. Uhum. Porque, repito, política, atualmente, é, acima de tudo, um regime de visibilidade, um regime de reconhecimento, um regime de escutabilidade, porque pessoas que não falam, pessoas que não são vistas e pessoas que não são reconhecidas pelas estruturas sociais e políticas, elas simplesmente inexistem. Então, a necessidade de construção de novas narrativas no campo evangélico hoje é uma necessidade material, é uma necessidade, que eu vou dizer assim, Jorge, é uma necessidade de vida ou morte. Ela está no nível da necessidade de vida ou morte. Uma das coisas mais poderosas que eu tenho aprendido me relacionando nesse campo, no campo que foi excluído, segregado, marginalizado, discriminado, uma das coisas mais importantes que eu tenho aprendido aqui é que as pessoas querem existir, cara. Então, quando elas dizem assim, cara, eu sou evangélico e sou de esquerda. Eu sou evangélico e sou LGBTQIA+. Eu sou evangélico e sou da luta antirracista. Eu sou evangélico e sou... O que elas estão dizendo? Elas creem mesmo. Exato. Elas não estão simplesmente utilizando um recurso retórico para participar do registro, do regime de visibilidade, não. A fé delas é estruturante da experiência existencial delas. Correto. Então, quando a igreja negou a fé delas, dizendo, não, se você é crente, você não é de esquerda. Ou se você é de esquerda, você não é crente. Não, você é homoafetivo, então você não é de Jesus. Você não é... Essas pessoas, elas sofreram profundamente, porque elas estavam tendo as estruturas de sobrevivência delas relativizadas pela igreja, pela sociedade, pelo mundo. Então, esse espaço que a gente quer criar, que é um espaço feito de vários espaços, e eu concordo contigo que esse espaço seu aqui é um espaço desse, é um espaço onde as pessoas possam se afirmar como elas são, afirmar suas histórias, afirmar suas identificações, afirmar suas dores, afirmar os seus talentos. E nós, igreja, que passamos gerações negando a existência desses irmãos, nós temos que nos transformar, porque a existência deles é real e tem que ser reconhecida como legítima. Nós não somos, eu não acredito que nós sejamos uma comunidade religiosa vocacionada a alienar pessoas, assassinar pessoas, desaparecer pessoas. Nós não acredito que sejamos uma comunidade vocacionada para isso. Acredito que sejamos uma comunidade vocacionada para, semelhantemente à experiência das viúvas helênicas, por exemplo, em face à comunidade apostólica, lembra dessa cena? Bom, as viúvas helênicas, elas não estão recebendo a partilha dos alimentos. Então elas aparecem, elas reivindicam, elas reclamam, e aí os apóstolos dizem assim, bom, a gente não pode ficar colocando alimento apenas na mesa das mulheres judias. Nós precisamos alimentar a mesa, sustentar a existência de todas as pessoas que participam da nossa comunidade. Então, como é que pode a gente ter um calabouço dentro da nossa igreja? Como é que pode a gente ter um porão de tortura dentro da nossa igreja?
E a nossa teologia cria um porão de tortura, porque ela diz, não apareça, não seja quem você é, não seja quem você é. Novas narrativas só está configurado como narrativas porque a gente entende que uma das formas de garantir a existência dos sujeitos atualmente passa por garantir visibilidade, reconhecimento, espaço de escuta, espaço de acolhimento, espaço de afirmação. Porque a nossa política foi configurada assim. Mas a gente não quer apenas ficar, por exemplo, naquela chave fundamentalista de ficar discutindo se o versículo B a interpretação verdadeira dele é essa. Não, porque segundo a doutrina tal, a interpretação verdadeira da doutrina tal é nessa disputa estritamente retórica. Não se trata disso mais. Não se trata de ficar disputando a qualidade ou não da nossa hermenêutica de textos bíblicos. Se trata de dizer, nós não vamos permitir mais que as pessoas sejam lançadas nos calabouços, nos porões de tortura, na invisibilidade das nossas comunidades, às margens das nossas comunidades, porque no lugar onde elas estão sofrendo fisicamente os efeitos do nosso discurso fundamentalista. Porque uma mãe que põe uma jovem de 18 anos para fora de casa e ela vai morar na rua só porque essa mãe evangélica não foi capaz de acolher a diferença de gênero da sua filha, essa filha, ela está sofrendo, ela está morrendo, ela está apanhando, ela está sendo abusada sexualmente na rua, ela está se envolvendo com drogas, ela está se envolvendo com um trabalho precário. Por quê? Porque essa narrativa torturante, escravizadora, fundamentalista, produz efeitos materiais. E o efeito material que essa narrativa produz nessas vidas, no limite, é a morte. Então nós queremos dizer, não dá mais para assistir os nossos irmãos e irmãs sufocadas na religião por um domínio que o fundamentalismo exerce sobre as igrejas. Então a gente vai lutar para que essas histórias sejam contadas, a gente vai lutar para que esses corpos sejam reconhecidos, a gente vai lutar para dizer uma coisa, olha, a sua existência, meu irmão e minha irmã, que está aí num porão de tortura de igreja, num calabouço de igreja, num armário de igreja, a sua existência é legítima, a sua fé é legítima. Sobre o seu relacionamento com Deus, nenhum líder religioso pode julgar, nenhum líder religioso pode determinar, nenhum líder religioso tem o poder de alienar a sua relação para com Deus. Ninguém tem o poder de dizer isso. Se você mesmo diz, essa é a minha fé em Jesus, conquanto essa seja a minha opção política, a minha luta política, a minha experiência de gênero, não importa. Você está dizendo, a fé em Jesus é suficiente. A minha experiência com Jesus é suficiente. O amor que eu sinto por Jesus e em Jesus é suficiente. A gente vai criar espaços para dizer, conte a sua história aí. Saia desse lugar de invisibilidade. Saia desse lugar de medo, saia desse lugar de dor, porque se a vida comunitária da comunidade de Jesus depende exclusiva e profundamente da fé que cada um de nós temos em Jesus, não é lícito que a gente fique julgando se a fé do outro é justa, não é justa, é correta, não é correta, é verdadeira, não é verdadeira. Por fim, meu irmão, eu acredito que essa estratégia que a gente está usando, chamada novas narrativas, ela também é uma declaração de fé. Também é uma declaração de fé. Como assim, dos anjos? É uma declaração de que a fé em Jesus é suficiente. Basta. Ponto. Não tem mais aqui. A gente está querendo criar espaço onde as pessoas não tenham o que dizer mais. Uhum. Onde as pessoas que não tenham que criar essa adversativa aí. Perfeito. Nós aprendemos isso com os evangelhos? A fé em Jesus é suficiente mais do que a circuncisão? A fé em Jesus é suficiente para além da lei? A fé em Jesus é suficiente para além do pertencimento
étnico. A fé em Jesus é suficiente para além do pertencimento Perfeito. racial? É. Então pronto, a fé em Jesus é suficiente. E não tem mais. Não tem mais. E aí tem gente, Jorge, sofrendo, porque as igrejas arrogaram para si o lugar judicial sobre a fé do outro. Uhum. E aí a gente fica dizendo lá, não, é a nossa liberdade de opinião. Aí uma mãe põe uma adolescente para fora de casa, ela é estuprada na rua, a gente acha que a culpa é dela que foi estuprada na rua, e não da gente, que criou um quadro discursivo dentro da nossa igreja que excluiu essa vida, que alienou essa vida. Fez parte do processo de destruição da vida dela, né? Fez parte do processo de destruição. E se a gente quisesse ser um pouco mais duro, a gente poderia dizer: nós somos cafetinos desse estupro. Nós operamos essa violência aqui, quando nós decidimos não reconhecer a existência de um ser humano que estava gritando, dizendo: eu tenho fé em Jesus. E esse espaço é um espaço aqui da fé em Jesus. Um espaço que as pessoas vão dizer: eu, George, Felipe, Felipe, sou seguidor de Jesus de Nazaré e, na atual conjuntura política, sou um cristão progressista. Sou. E não tem relação. Uhum. Porque para a salvação e para o pertencimento espiritual, a minha fé basta. Uhum. Aí a discussão política, George, a discussão social, a discussão ética, ela deve ser feita em outros níveis, em outros termos. Sim. Não mais se a minha opção política é espiritualmente mais pura do que a opção política do outro. Eu não acho que a minha opção política é espiritualmente mais pura. Eu acho que ela é uma opção política que deve ser discutida. Isso é importante. Isso é fundamental, cara. É a linguagem até do Agamben, né? Do como se não. Aprendi com o Alonso isso, né? Eu sou progressista, como se não, eu sou como se não, porque realmente Jesus é o centro, ele é o suficiente, né? Isso eu achei interessante. Você usa a Agamben na sua pesquisa também, você pesquisa isso, né? Eu vejo na sua linguagem isso aí também, né, cara? Bastante, meu irmão. Mas eu acho que a gente tem que discutir a política, a gente tem que discutir a ética, a gente tem que discutir a economia, a gente tem que discutir. O que a gente não pode fazer é dizer o seguinte, porque você está disposto a discutir essas coisas, você não é seguidor de Jesus. Exatamente. Esse é o ponto crucial aqui dessa história. Por quê? Porque a gente criou uma mega ontologia da política, dentro da qual cada opção estrutural, histórica que a gente faz, ela é necessariamente lida como uma opção de fé. Não existe isso. Isso é, no limite, uma baita de uma idolatria. Total. Assumir uma estrutura social como quem assume um santo, como quem assume uma entidade espiritual, idolatria. Isso é o idolátrico. Isso é o idolátrico. A minha opção política, George, é a minha opção política. Ponto. Se a gente chegar numa conversa e alguém razoável disser: olha, eu acredito que não há operacionalidade, que não há futuro, não há probabilidade, não há realibilidade, tem um outro termo. Plausibilidade. Vamos discutir isso daqui, mano. Mas você não precisa dizer que eu não sou cristão, porque eu tô a fim de discutir isso. Exatamente, cara. Não precisa dizer que eu sou cristão. Você não precisa olhar para mim com suspeita, dizendo assim: eu sou imoral por isso. Nossa. Eu tô no inferno, eu sou o anticristo por isso. Não existe relação entre o Cristo e o anticristo, né? Só de destruição. Se o outro se acha o Cristo e me considera o anticristo, eu posso ter certeza que ele tá pronto para me destruir. Ele pode ser o sujeito mais doce do mundo. Ele pode ser o sujeito mais educado do mundo, mas na estrutura epistemológica dele, na estrutura ética dele, eu sou o anticristo, ele vai me destruir. Ou eu me converto, ou ele me destrói. Então, o Novas Narrativas é um espaço onde a gente não vai olhar o outro assim. Perfeito, cara. Não vai olhar o outro
A gente não vai olhar o outro discriminando a sua experiência de fé. A gente vai olhar o outro e vai discutir a política do outro. Vai discutir a perspectiva... Isso a gente faz também nos espaços. Uhum. No espaço do movimento, a gente discutiu política. Mas quando eu estava discordando do irmão ali que tem uma perspectiva mais marxista que a minha, eu estava olhando para um irmão que tem uma perspectiva mais marxista que a minha. Eu não estava olhando para um rival, para um inimigo. Eu estava olhando para um irmão. E enquanto eu estou falando aqui agora, eu lembro dele. Eu não sou tão marxista quanto ele. Eu não faço essas opções teóricas. Eu não faço essas opções políticas. Mas eu estou olhando para um irmão. Vamos discutir as opções teóricas. Vamos discutir as opções políticas. Vamos discutir uma forma de gerenciar o Estado. Mas, no fundo, ele é ali o meu irmão, cara. No final a gente cultua junto, né? No final a gente cultua junto. No final a gente cultua junto, exatamente. A gente canta Cassiane, a gente canta ceia junto, Morada, toma ceia junto. Toma ceia junto, porque ele é meu irmão. No fundo dele há um vínculo de irmandade comigo. Perfeito, sensacional, cara. Teoria, marxismo é teoria. Marxismo não é religião. Essa palhaçada de chamar tudo de religião, isso não funciona. Isso não funciona eticamente. Marxismo é uma teoria. Estruturalismo é uma teoria. Social-democracia é uma teoria. Exatamente. Socialismo é uma teoria. Implica na qualidade de vida das pessoas? Implica. Há uma discussão moral a ser feita sobre a teoria? Há. O que não há é uma discussão espiritual a ser feita sobre a teoria. Perfeito. Porque senão eu vou achar que o meu irmão marxista, e eu sou pós-estruturalista, ele é marxista, eu vou achar que esse meu irmão marxista aí caiu da graça. Uhum. E isso, Jorge, eu não sei você, meu irmão, mas eu acho que a razão de eu ser tão apaixonadamente protestante como eu sou é porque eu acredito que a minha experiência de fé é institucionalmente inviolável. Eu acredito nisso profundamente. Da hora. E a coisa que mais me violentou na época do bolsonarismo foi ouvir de irmãos e irmãs suspeitas sobre a minha experiência de fé. Eu não admito. Isso é triste, mano. E o Novas Narrativas é um espaço para dizer assim, nós não admitimos que Marco Feliciano diga que nós não somos cristãos, que nós não somos seguidores de Jesus. Porque quando ele diz isso, vocês não são seguidores de Jesus, ele tá usando a espiritualidade e a fé para a produção de um projeto político. Ele sabe que no Brasil de hoje, isso pega. Exatamente, como a gente pode dizer, banir da política jovens de esquerda é produtivo para ele. É silenciar, é vantajoso para ele. É silenciar, exatamente. E a gente vai dizer, não, você não vai fazer isso. Primeiro que você não tem poder. Você não tem poder de violar a nossa experiência de fé. 2, você não tem poder de falar em nome da fé dos outros. Então você não vai ficar capitalizando politicamente em nome da nossa fé. Não vai. Entende? Tem uma complexidade, tem uma dialética aqui. Sim. Que é uma dialética entre colocar um limite na nossa, em como as instituições políticas querem violar a nossa experiência de fé, e ao mesmo tempo que você coloca esse limite para dentro, você coloca esse limite para fora, que é o seguinte, o limite para fora é o seguinte, se você não pode violar a minha experiência aqui dentro, você também não pode falar em nome dela para fora, capitalizando política e economicamente em nome da minha subjetividade. Não tem nada mais protestante que isso, Jorge. Não tem nada mais protestante que isso. Total. Então, nesse sentido, não são novas narrativas, né? São tentativas de atualizar percepções narrativas que estão na história do nosso protestantismo. Eu ia te perguntar exatamente isso. Se é nova ou se é esse resgate da perspectiva histórica mesmo do movimento protestante como um todo. E você está reafirmando isso, exatamente. Exatamente, uma tentativa de atualizar John Wesley, que, por exemplo... Total. Olha só, você sabe disso melhor do que eu, é um dos meus encantamentos com o metodismo, que é o seguinte, ele cria uma reserva de santidade subjetiva, experiencial, como você disse no início dessa nossa conversa,
E ao mesmo tempo que ele põe essa santidade aqui dentro, ele diz, eu preciso de uma dimensão coletiva da santidade. Santidade social, que ele vai chamar, né? Santidade social. Eu não posso fazer uma santidade subjetiva, individual, que não me comprometa com a subjetividade Total. do outro. Total. Não como forma de governá-la, como faziam os calvinistas. Como forma de servi-la, como forma de amá-la, como forma de cuidá-la. É uma inovação do protestantismo, do nosso protestantismo, está na nossa história. Exatamente. Assim como os batistas diziam o seguinte, olha, a nossa comunidade local, ela é a única instância que a gente vai reconhecer de poder sobre a nossa subjetividade espiritual. Isso é o Estado muito não mais. Isso é sensacional. O Estado não mais. Ou seja, olha isso, Jorge, para quem você abre a sua subjetividade? Para o seu irmão, cara. A metáfora aqui poderia ser uma metáfora erótica. Para quem que o George e o Felipe dos Anjos abrem a sua subjetividade? Para aquelas pessoas com quem eles se deitam. A nossa subjetividade está exposta às pessoas que nós temos confiança. Elas nos amam. As nossas Jéssicas aqui, a sua Jéssica e a minha Jéssica, elas nos amam. Então, em momento nenhum, ela vai chegar assim, olha, eu não reconheço a sua existência enquanto sujeito. Ela vai ver a nossa subjetividade, a nossa contradição, ela vai ver o nosso mundo e ela vai dizer, eu não chamo de demoníaca, não chamo de diabólica a sua existência. Essa é isso. Entende? Então, o problema é que os irmãos querem entrar na nossa casa, o Jorge, o Silas Malafaia, o Feliciano, eles querem entrar, ele é o que vem roubar, matar e destruir do João 10. Ele quer entrar no nosso aprisco mais privado aqui, ó, no nosso aprisco mais privado, e ele quer determinar como esse aprisco mais privado deveria ser. Não existe violência mais brutal, mais fascista do que essa violência. E a gente está, hoje, graças a Deus e graças a pessoas como você e a programas como esse, nós estamos no tempo que protestantes enxergaram esse perigo. O bolsonarismo ajudou a gente a enxergar esse perigo. Então a gente está dizendo, não, eu não vou tocar nesse lugar. O meu irmão disse que essa é a fé dele, ponto. Se ele está dizendo que crê, ele crê. Só o Espírito pode esquadrinhar esse coração. Eu não posso. Só o Espírito pode falar com essa pessoa. Eu não posso. Não posso controlar. Então vou criar o maior espaço possível para que o maior número de pessoas possa falar, para que falando elas existam e não sejam abandonadas à morte nesse Brasil racista, homofóbico, tá? Nesse país transfóbico, sexista, nesse país de extrema desigualdade social. Essas pessoas não podem morrer, enquanto os que assumem o nome de Deus as deixam morrer ou as matam diretamente com as suas políticas de Estado. Eu acho isso, Jorge, você tem razão. Nós estamos nos reencontrando, todos nós aqui, jovens, estamos nos reencontrando com um protestantismo que é um protestantismo libertador, é um protestantismo mais lúcido, é um protestantismo mais saudável, é um protestantismo mais generoso com o mundo, sabe? Eu acho que essas coisas que a gente está falando aqui, elas já estão na nossa tradição. Vale a pena a gente recuperar essas... Resgatar. Velhas, novas narrativas. Velhas porque sempre estiveram lá e novas porque talvez não tenham sido experimentadas com intensidade. Exatamente. E a gente pode experimentar isso. Pô, mano, sensacional, cara. Obrigado, mano, por essa conversa. Eu saio aqui dessa conversa muito inspirado, cara, pelo que eu vi, pela nossa conversa e com esperança mesmo, cara. Eu como pastor, como liderança religiosa, como discípulo, né, do Senhor Jesus, assim, a gente enfrenta crises, assim, né, cara, de às vezes não enxergar perspectivas, né, esperança, né, cara, de espaços saudáveis mesmo, né, espiritualmente saudáveis. E assim, eu fiquei muito feliz de ver de longe ali pela rede social, acho que eu vi pelo Twitter, né, o movimento, e aí
ver você envolvido, já conhecendo um pouco você de longe, hoje conhecendo aqui mais, te ouvindo, te conhecendo por textos, vídeos, agora aqui trocando essa ideia. Eu fico muito feliz e te agradeço demais, mano, demais mesmo, que esse movimento, que seja um movimento mesmo, né? Que o Espírito leve pros cantos que forem necessários e possíveis, que o Espírito Santo sopre, né? Onde quiser e como Amém. quiser. Obrigado de Amém, verdade, cara. E conte comigo aqui, conte com o meu espaço, conte eu com o que que eu puder. agradeço. De verdade. De verdade Eu que mesmo. agradeço, meu irmão. Agradeço muito. É, te incentivo a continuar, apesar de saber que para nós, pastores, dentro desse campo evangélico, as coisas têm ficado super estranhas nos últimos anos, Sim. super complexas de administrar, mas eu desejo que você tenha ainda muito fôlego, muita força, muita sabedoria, muita gente aí te incentivando, te fortalecendo nesse percurso, a sua igreja, a sua família, os seus amigos, e que você siga criando esses espaços de convergência que são também espaços de expressão, né, de novas formas de vida. Os textos que aparecem aqui, as pessoas que aparecem aqui, as histórias que aparecem aqui, elas já ajudam a gente a perceber que a vida é muito mais plural, muito mais diversa, muito mais bonita Total. do que ficar escutando apenas as vozes fundamentalistas que fazem tanta gente sofrer. Eu acho que o seu espaço também é um desses espaços que tem ajudado muita gente a respirar. E essa expressão é boa, né? Legal. Respirar nesse Legal. tempo pandêmico aí, nesse tempo de tanto sufocamento fundamentalista, esse espaço seu tem ajudado muita gente a respirar e a convergir, né? Convergir, a confluir novos ares, novos desejos, novas vontades. E eu oro a Deus, em nome de Jesus, que Ele te abençoe muito nesse percurso. Amém, cara. E sou eu que agradeço por esse tempo, tá, meu irmão? Obrigado pela Maravilha escuta, pelo demais. convite. Deus te abençoe demais. Maravilha, obrigado demais. E você que escutou a gente até aqui, eu te peço que você siga o Felipe nas redes sociais. Vou deixar a hashtag dele aqui embaixo para você acompanhar no Instagram, no Twitter. Acompanhe ele, os trabalhos dele. Vou deixar o link do livro dele aqui também, se você quiser aprofundar em algum dos temas que ele passeou por aqui. Você vai poder se aprofundar também. E continue nos apoiando e nos seguindo aí, tá bom? Um abraço forte, vamos convergir.